Olá pessoal, nós estamos de volta aqui na Início RH e hoje, galera, nós vamos dar continuidade aqui ao assunto da folha de pagamento, né? Ajuda de custo aqui, o assunto da folha de pagamento. Nós vamos dar continuidade ao assunto falando aqui sobre o que mudou, né, com a reforma trabalhista, a ajuda de custo e a diária para viagem, né? Então nós vamos falar aqui o que mudou na reforma trabalhista, a ajuda de custo e a diária para viagem, tá, galera? Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui, tá? E nós postamos vídeos aqui quase que diariamente. E galera, não esqueça que no link da descrição nós temos cursos completos, tá? De cálculos da folha de pagamento. Fiz cursos aqui com muito carinho para vocês, tá? Com muita dedicação para que vocês possam aprender de vez os cálculos da folha. Então você terá cursos, né? Dá uma olhadinha no link da descrição que nós temos cursos completos, como calcular hora extra, como calcular adicional noturno, como calcular os descontos do INSS do imposto de renda. Então, eu falo bem detalhado nos cursos, tá? Explico bem detalhado os conceitos, os cálculos, fazemos vários exercícios juntos, porque o meu objetivo é que vocês aprendam de vez, tá? Então dá uma olhadinha no link da descrição e você adquirindo esses cursos, você só tem a ganhar adquirindo conhecimento, tá? E vou deixar também no link da descrição os vídeos que eu fiz aqui no canal explicando o que você vai aprender com cada curso, tá? Então você assiste o vídeo, vou deixar os cards aqui também, porque você assistindo o vídeo você vai aprender, vai entender o que você vai aprender em cada curso e aí adquirindo você vai aprender cada vez mais, tá, galera? Então não vou me estender muito aqui em relação aos cursos, vamos dar continuidade aqui ao assunto da ajuda de custo, tá? Nós vamos falar aqui a diferença, o que mudou, né, com a reforma trabalhista. Então vamos lá, com a reforma trabalhista, né, a ajuda de custo e as diárias para viagem, elas foram definidas para efeito de incidências tributárias. Então como que era antes? Vamos lá. A ajuda de custo, né, até 50% do salário, durante a vigência, né, da MP 808 de 2017 a 2018. O que acontecia? Ela não tinha incidências, né, sobre INSS, FGTS, imposto de renda. Quando era uma ajuda de custo superior a 50% do salário, né, que é durante a vigência, né, dessa MP 808 2017, né, até 2018, ela tinha incidência. Então, tinha incidência em imposto em INSS, FGTS e imposto de renda. Percebe? Então, assim, só tinha incidências, né? Incidências tributárias quando essa ajuda de custo era superior a 50% do salário desse colaborador. Perfeito? Conseguindo entender bem até aqui, né? Então, assim, a ajuda de custo era até 50% do salário, não tinha incidência nenhuma, nem para incidência tributária, nem para INSS, imposto de renda, nem FGTS, perfeito? Só que se a minha ajuda de custo ela fosse superior a 50% do salário, aí sim, ela tinha incidência, INSS, FGTS e imposto de renda. Só que depois da reforma trabalhista, o que aconteceu, galera? Essa ajuda de custo, ela ficou sem limite de valor, né? Depois da reforma trabalhista, em novembro de 2017, ela não tem incidência, tá? Não tem incidência para INSS, FGTS, nem imposto de renda. Então, assim, a ajuda de custo, ela não incide, tá? Ela não tem incidência sobre INSS, FGTS, imposto de renda. Não se incorpora salário, não se incorpora, né, o salário, não tem incidência, né, sobre INSS, FGTS e imposto de renda, tá, galera? Depois da reforma trabalhista. Antes da reforma, tinha aquela questão que era até 50% não tinha, após 50%, né, ajuda de custo superior a 50% do salário, aí teria, sim, a incidência de imposto de renda, né, INSS e FGTS.
E a diária para viagem, como que funcionava, né, essas incidências? Então, com a reforma trabalhista, né, essa diária para viagem também foi definida para efeito, né, das incidências. Então, como funcionava? Diárias para viagem, até 50% do salário antes da reforma, né, não tinha incidência de INSS, FGTS nem imposto de renda. Diárias para viagem acima de 50% do salário, antes da reforma trabalhista, ele tinha a incidência, né? Acima de 50% do salário, ele tinha incidência ali no INSS, FGTS e imposto de renda. Só que aconteceu a reforma trabalhista em 2017, né? Em novembro de 2017. Então, as diárias para viagem, né? De qualquer valor, não tem incidência de INSS, FGTS, imposto de renda. Eu vou fazer assim, eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender melhor, tá? Então, só resumindo, após a reforma trabalhista, tanto a diária para viagem quanto a ajuda de custo, né, não tem incidência, tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Nós já demos esse exemplo em um outro vídeo nosso aqui, tá? Mas eu só quero ressaltar para explicar ele em relação à reforma trabalhista, como que fica depois da reforma trabalhista, tá? Então vamos lá. É um exemplo de diárias para viagem. Então, o empregado que percebe mensalmente R$ 1.700 realiza 3 viagens por mês, recebendo 570 em cada viagem para cobrir suas despesas com refeição, pedágio, hotel, estacionamento, entre outras. Como que nós fazemos esse cálculo? Diárias para viagem, 570 vezes 3, vezes 3, que são 3 viagens por mês, eu tenho 1.710, perfeito? E o salário do empregado? 1.700. Então, na folha, vai ficar salário do empregado 1.700, diária para viagem 1.710, perfeito? Então, neste caso, ainda que a soma dos valores mensais recebidos a título de diária para viagem seja maior que a remuneração do empregado, os 1.710 não irá integrar a remuneração. Nós já falamos isso em todos os vídeos aqui sobre ajuda de custo, que a ajuda de custo diária para viagem não integra a remuneração, uma vez que é estabelecido na nossa legislação, tá, galera? Então, não integra a remuneração. Então, considerando, né, que o exemplo 1, que o exemplo que nós citamos agora, ele tivesse ocorrido antes da reforma trabalhista, ele não integraria a remuneração se a empresa concedesse um adiantamento de viagem de 570 por viagem, estabelecendo que o mesmo comprovasse no seu retorno todas as despesas através de notas fiscais. Então, assim, se no retorno esse meu colaborador, ele comprovasse, né, com todas as notas fiscais das despesas e ele comprovasse tudo isso no retorno, ele não teria essa integração, tá? Não integraria a remuneração do meu colaborador. Então, assim, antes da reforma trabalhista, lembra que eu falei que acima de 50%, né, a ajuda de custo, vou até voltar na tabela para que vocês possam ver. Olha aqui. Diárias para viagem acima de 50% do salário, ele teria incidência. INSS, FGTS, imposto de renda, acima de 50% do salário. Foi acima de 50% do salário este exemplo, certo? Então, o que a empresa ela faria? Ela ia conceder esse adiantamento de viagem, né? Esse adiantamento de R$ 570 por viagem. E aí, quando o colaborador voltasse, ele iria comprovar através das notas fiscais. Então, não ia integrar a remuneração, percebe? Então, eles faziam de uma forma, antes da reforma trabalhista, iria ser feito de uma forma que não integrasse a remuneração, porque ele comprovava a despesa, tá? Considerando que ao final das 3 viagens mensais, o empregado comprovasse ter gasto o valor de 1.710, tal valor não iria integrar a remuneração do empregado, já que não se trata de diárias, e sim de reembolso de despesas. Percebe como neste caso poderia ser trocado, colocar como reembolso de despesas e não como diárias? Porque iria ter a incidência, iria incidir sobre FGTS, INSS, imposto de renda,
Então, iria integrar na remuneração. Então, quando você faz esse formato, né, de reembolso de despesas, ele já não integraria, tá? Então, nessas situações, tais valores nem passariam pela folha de pagamento, tá? Nem ia passar pela folha de pagamento do empregado, já que o mesmo apenas receberia um adiantamento do caixa da empresa. Então, o caixa da empresa ia dar um adiantamento para ele. Ele realiza todos os gastos da viagem e quando ele retorna, ele presta conta esse caixa da empresa do adiantamento que foi feito, tá? Podendo comprovar isso através, né, ou parte ou total, os custos, né, com os deslocamentos, com a viagem, ele comprovando e o que ele não utilizou ele devolve. Percebe? Era algo assim como um acordo, entende? Um comum acordo entre a empresa e o colaborador. Então, a empresa ela adiantava aquele valor. Eu vou adiantar aqui R$2.000 para você, um exemplo. Te adianto 2.000, você leva em dinheiro, te adianto, você faz todo o processo. Você traz comprovante de todos para mim. Trazendo os comprovantes, me devolve a diferença de valor, tá tudo certo. Poderia ser feito isso. Agora, por quê? Porque a partir de 50%, lembra que quando era acima de 50% do salário, teria as incidências. Então, neste caso, muitas empresas faziam isso, tá, galera? Então, só lembrando, tá? E agora com a reforma trabalhista, não. Com a reforma trabalhista não incide, então, independente do valor. Então, é um ponto aqui que nós temos que ficar atentos, tá? Só ressaltando que o limiar entre ajuda de custo e reembolso é muito tênue. Tá? No qual nós, que somos profissionais de RH, temos que ter, tá, galera, sempre essa orientação do departamento jurídico nas interpretações cabíveis. Então, eu sempre utilizo das leis, eu vou sempre usar os artigos aqui com vocês, tá? Vou sempre colocar a CLT, vou utilizar sempre da lei e mostrar sempre para vocês, e nós vamos fazendo as interpretações. E na empresa, você tem que seguir a orientação do departamento jurídico para fazer qualquer interpretação. Por quê? É importante você entender se essa ajuda de custo, né, se ela não tiver vínculo com característica do trabalho e ou não ser habitual, né? Então, neste caso, ele poderá ser caracterizado como parte do salário e deverá ter todas as devidas incidências de INSS, FGTS e formar base para efeitos de 13º salário, férias, horas extras e muitos outros, tá, galera? Então, nós precisamos sempre pedir orientação ao departamento jurídico nessas interpretações, tá? Se essa ajuda de custo ela tem esse vínculo, se acontece mesmo, se de repente essa ajuda de custo eu só coloquei como ajuda de custo, mas na verdade era um aumento, né, de salário. Então tudo tem que ser avaliado, tá, galera? Não podemos colocar nomenclatura de ajuda de custo ou de custo para viagem, né, diárias para viagem, que aquilo não seja, tá? Sempre avaliar tudo isso. E sempre pedir ajuda e orientação ao departamento jurídico para que possamos fazer todas as interpretações corretamente, tá? Galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desses vídeos, dessa sequência de vídeos que nós fizemos, essa playlist essa playlist sobre ajuda de custo. Eu gostei muito de falar sobre esse assunto aqui com vocês, tá? Quem começou a partir desse vídeo, quem caiu aqui nesse vídeo, para entender essa diferença, né? Entender o que mudou com a reforma trabalhista, né, em relação à ajuda de custo e a diária para viagem, assista os outros vídeos, tá? Nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre ajuda de custo, para você entender bem melhor sobre o que é a ajuda de custo, entender o que é considerado ajuda de custo, o que é uma ajuda de custo para mudança e uma ajuda de custo para viagem. Então assista os outros vídeos para que você possa entender perfeitamente este assunto da ajuda de custo, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição o link, né, dos cursos, né, de hora extra, adicional noturno, desconto de INSS, imposto de renda, que são cursos nossos aqui da Início RH,
E também, galera, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Galera, eu gostei muito de fazer essa playlist falando sobre ajuda de custo. Estou à disposição para dúvidas, sugestões, quem tiver alguma sugestão referente a assunto. Tamires, eu quero entender um pouco melhor sobre determinado assunto. Deixa aqui para mim no comentário que nós vamos interagindo, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse assunto. Como eu disse, se você começou por esse vídeo, assista os outros para que você possa entender perfeitamente o que é essa ajuda de custo, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais!